a gente pode obter outras relações utilizando a nossa equação para energia mecânica. E nesse vídeo eu vou obter duas equações em específico, que é a equação para v de x em função da coordenada x e a equação para a de x em função da coordenada x. Se vocês se lembram, o nosso papel inicial era obter as equações horárias. Então a gente obteve anteriormente v de x em função de t e a de x em função de t. Agora vamos obter essas equações em função da coordenada x, utilizando a nossa equação para a energia mecânica total do sistema. O sistema que é o nosso oscilador harmônico simples. Então a gente tem o que, né? A gente tem energia cinética mais energia potencial elástica, e a energia mecânica do sistema é uma constante dada por um meio de K, amplitude do movimento ao quadrado, né? Então, o que é que eu quero? Eu quero obter v de x em função da coordenada x. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que isolar v de x do lado esquerdo e colocar a coordenada x do lado direito da equação. O que foi que eu fiz a princípio, né? Todos os termos, eles têm um meio, então eu consigo cancelar, né, esse 1 meio multiplicando 2 dos dois lados da equação. Então, o meio vai embora, e o que é que eu vou fazer? Eu vou agora ter que passar esse termo daqui para o lado direito, né? Passando k de x ao quadrado para o lado direito da equação, vai ter k nos dois termos, eu coloco k em evidência, vou ficar com k vezes a ao quadrado menos a coordenada x ao quadrado. E finalmente, se eu quero isolar só v de x desse lado esquerdo, eu tenho que tirar a raiz quadrada dos dois lados da equação. Tirar a raiz quadrada dos dois lados da equação vai fazer com que naturalmente apareçam mais ou menos aqui desse lado direito, certo? E eu dividi a raiz quadrada nos dois fatores multiplicativos, né? Vou ter raiz quadrada de k sobre m vezes raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, que é esse fator aqui que está entre parênteses. Finalmente, se a gente se lembrar, quem é raiz quadrada de k sobre m é exatamente a frequência angular do meu movimento oscilatório. Então eu chego que minha função v de x, certo, vai ser mais ou menos ômega vezes raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, que é exatamente a equação que eu estava procurando. Quero escrever v de x em função da coordenada x e não mais em função da coordenada tempo, certo? Dado que eu obtive essa equação, eu posso fazer uma outra verificação, certo? Eu posso também tentar obter a minha equação para aceleração em função da coordenada x. Já obtive velocidade em função da coordenada x, eu posso usar essa equação aqui para obter a aceleração em termos da coordenada x. E como é que eu faço isso? Eu faço isso aplicando a minha definição de aceleração, onde eu tenho que a de x é a derivada de v de x no tempo, com relação ao tempo. E a equação que eu obtive foi essa daqui, né? Em termos de fazer essa dedução, eu não vou precisar, tá certo? Utilizar o mais ou menos, vou utilizar só o fator positivo. Então vai ficar que a minha equação v de x em função de x é ômega raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. E agora eu vou derivar essa equação aqui em termos do tempo, certo? O que é que vai acontecer? Quando eu aplicar d de t sobre v de x, ômega, a frequência angular do movimento, não varia no tempo, é uma constante. Só depende da constante da mola e da massa que está oscilando. Então, vai sair de dentro da derivada, e agora eu tenho que fazer a derivada desse fator aqui. Raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado. Por quê? Porque eu sei que x varia no tempo. X é uma variável dependente do tempo. A não, né? A amplitude não varia no tempo, é a amplitude do movimento, é uma constante, mas x depende. Então, eu vou ter que fazer a derivada desse fator aqui, e para isso a gente vai ter que aplicar uma regra da cadeia, certo? Vou ter que primeiro derivar essa raiz quadrada desse fator,
e depois multiplicar pela derivada do fator dentro da raiz quadrada, certo? Então essa derivada vai ficar o quê, né? Raiz quadrada é a mesma coisa de ter esse fator aqui elevado ao meio. Então esse fator 1 meio vai descer aqui para frente multiplicando, vai ficar 1 meio, né? E eu vou ter que subtrair 1, né, desse fator. Esse fator vai ficar elevado a menos 1 meio. A ao quadrado menos x ao quadrado elevado a menos 1 meio é a mesma coisa de colocar a raiz quadrada no denominador. Então, o primeiro termo, né, da regra da cadeia vai ficar 1 meio, certo? E esse fator a ao quadrado menos x ao quadrado vai vir para o denominador com a raiz quadrada. E isso aqui vai ficar vezes a derivada do próprio argumento, certo? Então, derivada de a ao quadrado, como eu disse, a é uma constante, não varia no tempo, é zero. Então, eu vou ficar com a derivada só de menos x ao quadrado. E aí vai ficar o quê? Vou ter que, mais uma vez, aplicar uma regra da cadeia, tá certo? Esse 2 vai cair aqui para frente e vai ficar 2 menos 1, que é 1. Então, vai ficar menos 2x vezes a derivada da coordenada x, que é dx dt. Então, a derivada desse fator aqui fica essa multiplicação desses dois fatores, certo? E aí o que é que acontece? Eu posso simplificar, né? Nesse primeiro fator eu tenho 1 meio aqui e nesse segundo eu tenho um 2. Então eles dois vão cancelar. O que mais? dx dt. Quem é dx dt? É exatamente a minha variável v de x, certo? Se a aceleração é a derivada da velocidade no tempo, a velocidade é a derivada da posição, né, da coordenada x no tempo. Então dx dt é v de x. Esse ômega que estava aqui do lado de fora veio para cá. Esse x daqui aparece aqui. E esse termo, né, essa raiz quadrada no denominador, está aparecendo aqui embaixo, certo? E o 1 meio cancelou com esse 2. O que é que eu tenho agora? Eu tenho menos ômega x vezes essa razão aqui, né, essa divisão. V de x dividido por esse fator. Se eu olhar para a minha equação que eu obtive no slide anterior e eu passar essa raiz quadrada dividindo para o outro lado, certo? Então eu vou ver que v de x dividido por raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado é exatamente a frequência angular do movimento. De maneira que eu obtenho que, se eu substituir isso daqui, né, por frequência angular, obtenho que minha aceleração a em função da coordenada x é menos ômega ao quadrado vezes x. Ok? E isso, né, essa relação, nada mais é do que a minha equação de movimento que eu estava tentando resolver desde o início, né? A gente aplicou a segunda lei de Newton ao sistema massa-mola, né, operando em termos de um movimento harmônico simples, e a gente obteve que a nossa equação de movimento era exatamente isso daqui, certo? Sendo que a gente não escreveu em termos de ômega, porque eu ainda não tinha mostrado quem era a frequência angular para esse movimento, mas a gente tinha lá que a de x era igual a menos k sobre m vezes x. Quem é ômega ao quadrado é exatamente k sobre m, certo? Então, a gente verificou a consistência das nossas equações, tá certo? Porque a equação que vai me dar a de x em função da coordenada x é exatamente a equação de movimento que a gente tem quando aplica a segunda lei de Newton ao nosso problema. E em termos dos sinais, né, eu tenho um sinal negativo aqui, você vê que tudo está consistente, né? De fato, a aceleração, tá certo, vai sempre se opor, né, ao sinal da coordenada x, certo? Quando eu tiver em coordenada x positiva, a minha aceleração é negativa porque, no caso eu tenho uma força restauradora, ela vai sempre tentar fazer com que a massa volte para a posição de equilíbrio. Então, o sinal da aceleração é sempre o oposto do sinal da coordenada x. Então, perfeito, obtive a equação correta utilizando essa equação aqui para v de x. Certo, pessoal? É isso por esse vídeo. Espero que tenham entendido.
Se gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.